Secretário de Comunicação do Governo do Estado de Santa Catarina, João De Biasi, é o nosso entrevistado agora para o SCC 10 e também para o SCC SBT. Secretário, o governo está completando 6 meses. Parece que foi uma imensidão nesse processo. A propaganda institucional vai valorizar esses momentos de grande transformação que o governo fez até agora? Então, primeiramente, agradecer pelo convite, um abraço sincero e caloroso a você e toda a família Amaral e a família SCC SBT. Mas, Roberto, veja, a propaganda institucional ela tem visado, sobretudo, a questão de prestação de contas. E prestação de contas, a gente tem que sair da caixinha e achar que é uma mera contabilidade. É transformar de forma amigável e até efetiva aquilo que o governo tem feito nos últimos 6 meses, em especial nos investimentos nas áreas mais importantes do Estado, como infraestrutura, educação, segurança. Então, são ações que a gente tem feito de forma frequente para que, junto com o jornalismo, com a área de assessoria de imprensa e jornalismo, a gente possa prestar o melhor serviço e a melhor informação possível. A gente tem um país hoje que vive momentos de definição e, evidentemente, que o governador do Estado ele é um opositor ao governo federal. Esse posicionamento claro, ele defendeu a candidatura de Jair Bolsonaro, nem poderia ser diferente, até porque os dois são do mesmo partido. Essa situação interfere nessa relação institucional entre o governo de Santa Catarina e o governo federal? Não atrapalha, Roberto, eu te explico por quê. O governador Jorginho Melo, eu vou te passar aqui uma palavra dele, mas ele próprio sempre diz isso. Ele tem orgulho de ser político, não tem vergonha de ser político, né? Apesar da crise que a classe passa, e não é só no país, acho que é no planeta todo, ele entende que a missão dele é ser um homem político, um servidor político. E o que isso tem a ver com essa tua pergunta? Ele entende que questões de ordem ideológica, elas precisam ser respeitadas, tanto as dele, Jorginho Melo, as dele, do grupo político que ele representa, quanto as dos opositores. Isso é um ponto. Esse ponto não deve interferir na gestão pública, administrativa, executiva, do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina com o Poder Executivo do país, portanto, o que hoje é administrado por um grupo ideologicamente oposto. E o governador é muito hábil, a gente não pode esquecer a trajetória dele, que ele sempre foi um homem do parlamento. E o parlamento, por essência, é um poder que prima pela interlocução, equilíbrio e mediação de ideias. Então, tanto é que as tratativas que Santa Catarina precisou fazer sob a liderança do governador Jorginho Melo, elas foram bastante positivas. Para citar recentemente a questão da gripe aviária, tão logo o Japão suspendeu as importações em função do episódio de Maracajá, no outro dia o governador já foi recebido pelo ministro da Agricultura. E bem recebido, entendendo a demanda, né? Então, isso é algo que é uma característica do homem público e do ser político Jorginho Melo, que entende que, olha, eu quero minhas questões ideológicas de valores respeitadas, eu vou respeitar as de vocês, mas vamos lá, os interesses de Santa Catarina e do Brasil, como é que a gente vai sentar e conversar? E não é porque eu estou servindo Santa Catarina na gestão dele que eu não poderia deixar de dizer, ele tem feito isso com primazia. Secretário, nós temos, assim, situações muito pontuais do governo, promessas de campanha efetivadas, o caso da universidade gratuita, também a questão da fila de espera para cirurgias eletivas, mas no meio desse percurso também aconteceram fatos que, infelizmente, são hoje história, mas aconteceram como aquela tragédia em uma creche lá em Blumenau, que fez com que o governo tivesse uma reação e colocasse policiais militares, né, já na reserva remunerada, para atuar nas escolas. Como a gente mostra isso para a população? Eu vejo que existe um esforço do governo mostrar que está lá presente, mas parte do princípio de que também é preventivo, né? Perfeito. Com relação à universidade gratuita, eu até te agradeço a oportunidade. A gente pensa assim, poxa, o balanço do semestre ele tem que ser feito, na pior das hipóteses, na primeira semana do primeiro semestre. Mas a gente pediu essa licença para vocês, eu digo vocês do SBT como os outros veículos, a gente fez o seguinte apelo, olha, vamos esperar passar a votação da universidade gratuita e a gente faz o balanço do semestre, porque é uma temática que foi tema de campanha, promessa de campanha e interesse de grande parte das famílias catarinenses. Então, por isso que a gente acabou trazendo o balanço do semestre para agora. Mas, veja, nós temos que ter, às vezes eu comento lá com a equipe da SECOM, que tão importante, em alguns casos mais importante que o planejamento da comunicação, é a capacidade de pronta resposta. Porque
Na comunicação, às vezes, a gente não tem a oportunidade de navegar longos mares por conta das tempestades. Exato. Então, eu digo para a equipe, olha, gente, às vezes o ótimo é inimigo do bom e é melhor a gente ter capacidade de pronta resposta do que não, vou ficar preso no planejamento, mas as circunstâncias são outras. Então, por exemplo, no episódio dramático e triste de Blumenau, tão logo ocorreu, todo mundo parou o que estava fazendo, um núcleo de gestão de crise, o governador se deslocou para Blumenau, que é outra característica dele, a presença, né? Ele evita, apesar da atividade, né, as pessoas estão acostumadas a ver os políticos na rua, em campanha, mas boa parte da atividade ela é de gabinete. Não é o caso do governador Jorginho Melo. Sempre que possível, ele vai ao encontro da situação, nesse caso, do problema. Então, nesse caso de Blumenau. E agora, a mesma coisa com a gripe aviária, ele se coloca de forma proativa e, na medida do possível, imediata. Por isso que vale a tese do pronta resposta mais importante que o planejamento. Como que o governo do Estado, institucionalmente na comunicação, está explicando para a população catarinense por que ainda não foi zerada a fila das cirurgias eletivas? Por uma questão, assim, primeiro, a estrutura de saúde, e não é crítico o que eu faço aqui, quem nos ouve, nos assiste vai entender. É uma constatação. A estrutura de saúde recebida, ela estava muito aquém daquilo que prevíamos durante o governo de transição. O que isso quer dizer? Que estruturas médico-hospitalares que esperávamos encontrar com determinada capacidade de resposta não estavam nos dando essa capacidade de resposta. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. A gente tem que entender que era uma demanda represada. Então, aquela demanda represada, ela começou sim a ser equacionada de forma muito célere. Ocorre que uma pessoa que está na fila, determinado número da fila, ela pode ter sido curada, ela pode ter optado por outro tratamento, pode ter ocorrido N situações, porém, de cura, né? Porém, outras passaram a adquirir outros tipos de doenças, problemas e enfermidades. Mas, por exemplo, a parte das cirurgias infantis, elas andou bastante, cirurgias oncológicas. Então, se nós pegarmos a demanda reprimida, vamos chamar assim, os números são bastante satisfatórios. Então, digamos, a grosso modo, a fila, a demanda, ela não vai zerar nunca, porque sempre vai surgir uma nova tecnologia de tratamento que vai requerer uma nova aquisição, ou pessoas que estavam desiludidas com determinada solução na sua enfermidade, passou a ter uma esperança, então entra na fila, então ela sempre vai estar girando essa fila. No entanto, a demanda reprimida, os números são bastante satisfatórios, mas a ideia, naturalmente, é sempre avançar. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Imagina. Sucesso aí na empreitada. Obrigado à imprensa catarinense de forma geral e o SBT em forma particular, que tem sido sempre parceiros em nome da transparência e fazendo valer uma diretriz que nos foi dada pelo governador Jorginho Melo. Olha, esteja presente, converse sempre com os veículos e de forma muito tranquila, simples e honesta, né? Aquilo que a gente não souber responder ou não souber dar vazão, nós vamos dizer assim, olha, nós vamos precisar de mais um tempo para resolver, mas esse é o intuito. Muito obrigado.